Oi, gente! Donas da Voz está começando. Eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço de empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça a sua voz e vem com a gente. Bem-vindos ao Donas da Voz! Hoje, 19 de outubro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. Uma data que nos lembra a importância da conscientização e do apoio a todas as mulheres que enfrentaram essa luta. Para este episódio especial do Outubro Rosa, temos a honra de receber Lorena Lacerda, CEO do Grupo Valori e sócia da SoulSync. Lorena é uma verdadeira inspiração e hoje ela vai compartilhar sua emocionante história de superação contra o câncer de mama. Além disso, ela é autora do livro Viva o Despertar para uma Nova Vida, uma jornada de cura e transformação. Durante nossa conversa, vamos explorar a jornada de Lorena, desde o diagnóstico até a sua recuperação, e como ela transformou essa experiência desafiadora em uma fonte de força e aprendizado. Vamos juntas ouvir uma história poderosa que nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis é possível encontrar luz e esperança. Lorena, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Obrigada por se predispor a compartilhar essa tua história emocionante e muito inspiradora. Nossa, eu já estou emocionada aqui só de te ouvir fazer a abertura. Muito lindo. Obrigada, minha querida. Uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. É muito apropriado, né? Esse mês a gente não podia ficar de fora de falar sobre esse tema tão importante, né, para nós mulheres e falar de uma forma muito aberta, que eu acho que ainda existe muitos preconceitos em falar abertamente, muitos medos, muitas vergonhas. Eu acho que a gente tem que trazer isso. A gente tem que falar de prevenção, a gente tem que falar de tratamento. A gente tem que falar de sintomas, a gente tem que falar de comportamento, tudo que isso pode trazer e impactar a vida das mulheres. Então, começando assim, querendo entender um pouquinho a tua história, conta pra gente como foi essa tua história e assim, o que passou na tua cabeça ao receber um diagnóstico tão duro como esse. Bom, eu recebi o diagnóstico aos 42 anos de idade. Então, para mim, que não tinha um histórico de câncer na família, não lidava com câncer como, né, algo que fazia parte do meu contexto, foi um choque, foi difícil até acreditar que estava acontecendo aquilo comigo, porque era muito surreal. E é impossível você não achar que você vai morrer dali a 3 meses, quando você ouve que você está com câncer, né? Acho que todas as pessoas que já passaram por esse momento de diagnóstico dirão a mesma coisa. É muito impactante. No primeiro momento eu fiquei extremamente abalada, mas eu consegui rapidamente encontrar a força que, graças a Deus, eu sempre tive para falar, não, peraí, ok, isso está acontecendo comigo, mas isso é um diagnóstico, não é um prognóstico. Eu posso fazer algo de diferente, eu posso me curar, eu posso ficar bem. Então, acho que aquele primeiro momento ali, apesar de todo o medo e da dor, eu encontrei lá dentro essa confiança de que eu ia ficar bem. E como é que você descobriu? Você sentiu alguma coisa no teu corpo? O teu corpo te deu sinais? Ou era um exame, por exemplo, de rotina? Eu senti, por volta de abril de 2018, que eu estava com um nódulo na minha axila. Eu senti aquele carocinho ali. E aí eu já falei, bom, vou marcar urgente com o meu médico. Só que eu já fazia acompanhamento de muitos nódulos de mama. 6 em 6 meses eu fazia todos os exames. Eu tinha acabado de fazer em janeiro. Então, na hora eu pensei assim, é mais um que eu vou ter que acompanhar de 6 em 6 meses. E eu estava assim, atribuladíssima, porque eu era workaholic, ou seja, viciada em trabalho, viajava demais, não parava nunca e não tinha agenda para cuidar da minha saúde, não colocava a minha saúde em primeiro lugar. E eu falei, vou esperar dar 6 meses de janeiro, ou seja, lá para final de junho eu vou fazer esse exame para verificar o que é. E aí eu acabei jogando isso para frente um pouquinho, mas quando foi junho, começo de junho, eu falei, não, tem alguma coisa errada, sabe? Quando você sente, a minha intuição diz assim, você precisa olhar o que está acontecendo aí.
E aí eu fui olhar, fui fazer ultrassom, mas assim, achando que era um exame de rotina só, né? Fui fazer ultrassom e na hora a médica já falou que estava muito estranho, que eu tinha que fazer ali a biópsia naquela hora mesmo. Fiz a biópsia ali. 2 dias depois já tive o resultado da biópsia, confirmando que eu estava com câncer localmente avançado, então ele já não estava só mais na mama, ele já estava nos linfonodos axilares. E semana seguinte eu comecei a quimioterapia da mais forte que tinha. Então era grave, era um estágio bem grave. Não era bem grave se a gente for olhar todos os estágios, né? Porque o estágio 4 é o estágio da metástase em órgãos distantes. Quando você tem localmente avançada, eles chamam de metástase local, né? Que é quando está nos linfonodos. Mas sim, era um estágio, já não era mais inicial. E era um tipo de câncer de mama muito agressivo. Um dos mais agressivos, que atinge mulheres jovens. Então eu precisei, não era um tipo... Precisou começar o tratamento imediatamente. Porque às vezes, dependendo do tipo do câncer de mama e o estágio que a pessoa descobre, ela faz uma cirurgia, faz uma radioterapia local e termina ali. Sim. Né? Então não foi o meu caso. Precisei ali começar imediatamente a quimioterapia. Até para dar um contexto para quem está assistindo, é que eu já conheço a Lorena já tem bastante tempo, mas a Lorena tem um perfil de alta executiva de empresa. Ela começou a empresa dela muito jovem, ela toca uma operação enorme. Como ela mencionou, o workaholic, né? O trabalho era por muito tempo, foi a parte principal, não foi, Lorena? Com certeza. Foi mãe muito jovem, casou muito jovem. Então a gente acaba muitas vezes, quantas de nós, a gente fica tão focado, né, em outras coisas e esquece da gente, né? Então, graças a Deus ela conseguiu, né? E tá aqui contando essa história pra gente, mas tenho certeza que modificou a vida de muitas formas. E nesse sentido, quando você recebe um diagnóstico desse, passa por um tratamento, os teus sonhos, quais eram antes? Eles mudaram depois? Os teus sonhos de vida, o que você almejava, quando você passa por tudo isso, muda? Ah, muda. A gente ressignifica tudo. Quando você ouve falar que alguém está passando por uma doença grave, talvez é alguém próximo a você, aquilo já te afeta, aquilo fala, poxa, eu também preciso olhar para a minha vida, será que eu não estou deixando aquilo que não seria prioritário, né, tomar conta da minha agenda? Mas quando é com você, quando você sente lá no fundo do âmago, quando você sente a finitude da vida ali tão perto, isso faz uma mudança muito grande. Então, naquela época, eu colocava realmente muito foco na vida profissional. Então, os meus sonhos estavam muito voltados para os desejos materiais que eu tinha, das coisas que eu queria realizar, do que eu queria ter, né? Era muito voltado para o ter, para consolidar ali a minha prosperidade, vamos chamar assim. Eu já com filhas desde muito nova, como você mesma trouxe. Então, os sonhos de ajudá-las nos projetos de vida delas, né? Isso não mudou, na verdade, né? Mas tudo era muito voltado para questões de carreira, da minha vida, da vida da minha família. E a partir daquele momento em que eu me vi, né, totalmente perdida, vamos chamar assim, no primeiro momento, o que eu vou fazer com a minha vida daqui pra frente? E achando que de fato não ia passar, né? Eu acho assim, o primeiro diagnóstico que eu tive, lá em 2018, mais rapidamente eu saí desse lugar de achar que eu ia morrer, porque eu fui ver sobre o câncer de mama e vi que tinha muitos tratamentos disponíveis, que a medicina já está muito avançada no tratamento do câncer de mama, então que ia ficar tudo bem. Mas quando eu tive um segundo diagnóstico de metástase, aí realmente foi bem mais difícil. Aí eu posso dizer que os sonhos mudaram, os novos sonhos se consolidaram realmente. Muda muito, né? Porque muitas pessoas, assim, quando passam por um diagnóstico desse, acabam tendo crises existenciais muito fortes, né? E o que muda muito o conceito de sucesso, né, pra gente? O que é ter sucesso, propósito? Isso muda na nossa vida, né? Como é que isso mudou pra você? O teu propósito de vida, não como a CEO, talvez, mas de trazer, talvez, essa mensagem para outras mulheres ou trabalhar com outros projetos. O que isso mudou no teu propósito de vida? Eu entendi que eu estava completamente fora de equilíbrio na minha vida, né? Fora de alinhamento, que eu não estava vivendo para mim, eu estava vivendo para os outros, que eu estava colocando minha família, o trabalho, tudo em primeiro lugar e eu lá em último, e que eu precisava entender esse meu propósito. No primeiro momento eu fiquei muito perdida, sabe? Eu falei, né? Até rezava e falava, Senhor, o que eu preciso aprender nessa situação que eu não sei ainda, né?
E aos poucos eu fui compreendendo a importância de eu olhar para a minha vida de uma outra forma e de eu mergulhar num universo que não era minha prioridade, que era o universo da espiritualidade, que era o universo da saúde física e mental. E me conectar com as minhas emoções num nível muito mais profundo, escutar a mim, escutar a minha alma, ir além daquilo que eu fazia, porque eu sempre fui muito racional, numa visão muito de negócios. Então, todos os meus cursos eram de negócio. Eu fui fazer vários MBAs, fiz pós-MBA, fui para os Estados Unidos, estudei lá. Então, assim, fiz a minha empresa crescer, né, participei de outros negócios, e era sempre isso, era sempre muito motivada, muito empreendedora desde muito jovem. E isso tudo ocupava a minha mente 24 horas por dia. Eu sonhava com trabalho, eu não tinha horário de parar de trabalhar. As férias eu pensava em trabalho, pensava em novos projetos com entusiasmo, não era obrigada a fazer isso. Você gostava do que você fazia, né? Sempre. Mas ao mesmo tempo tinha uma preocupação, tinha um medo de perder, tinha um apego. Medo da escassez. Medo da escassez. Então, isso tudo estava presente. Então, não era só uma motivação porque eu amava aquilo. A motivação também tinha medo junto, né? Então, eu sinto que com todo esse repensar da minha vida e essa nova fase que eu vivi, e estou, claro, vivendo desde então, eu fui tendo mais clareza sobre meu propósito. E hoje, para mim, eu poder inspirar, contribuir para que as pessoas consigam olhar para a sua vida de uma outra forma e transformar as suas vidas, expandir a sua capacidade de compreensão da vida, da consciência sobre a vida, isso para mim é uma coisa que me move muito. Eu continuo CEO da minha empresa, continuo trabalhando nos projetos que eu já trabalhava antes, mas de uma forma muito diferente, em termos de quantidade de trabalho, de foco. E hoje eu me envolvi em muitos outros projetos que também me preenchem profundamente, porque eu sinto que eu estou sendo muito útil para essa mudança que eu espero que o mundo viva. Que bom, muito bonita até a tua experiência, o teu compartilhamento dessa história. E daí conta pra gente um pouquinho como é que foi a tua jornada de cura. Você teve, por exemplo, você seguiu o tratamento tradicional, você fez terapias alternativas, a parte da espiritualidade, não sei, você pode compartilhar com a gente o que você seguiu? Eu decidi, quando eu descobri que eu estava, doente, eu decidi que eu ia aprender tudo sobre a doença. Porque muitas pessoas, como você falou no início, elas às vezes evitam falar. Elas não querem que ninguém saiba que elas estão passando por um câncer. Ou elas escondem muitas vezes, da própria família. Sim. Elas não querem saber que tipo de câncer elas têm. Elas delegam completamente a responsabilidade do tratamento delas para o médico. Isso para mim é uma coisa muito surreal, porque eu vivi algo completamente diferente disso. Eu falei, eu quero entender tudo sobre essa doença, porque eu também quero entender tudo sobre a cura dela. E o que cabe a mim, o que depende de mim, das mudanças que eu preciso fazer. Então eu fui atrás de tudo, eu fui ler, eu fui estudar, eu fui conversar com especialistas, e eu encontrei na medicina integrativa um monte de caminhos para a recuperação da minha saúde, porque células cancerígenas todos nós temos. A questão é que o nosso sistema imunológico ele tem que ter a capacidade de identificar essa célula e combater essa célula, E quando o câncer se manifesta é porque o nosso sistema já não teve essa capacidade. E o que faz o sistema imunológico de alguém perder a capacidade de defesa? O estresse. Sim, 10% dos casos de câncer, isso é pesquisa já, isso não é número que eu estou trazendo, tem origem genética. Os outros 90% são estilo de vida. Nossa, é muito alto. É muito alto. Então, assim, eu achei que a carga genética tivesse até um peso maior. 10%. Olha só. Ou seja, você pode ter uma predisposição e nunca vir a desenvolver. Se você tiver uma vida com uma alimentação boa, cuidar da sua cabeça, É o corpo, a mente e o espírito, São os 3 pilares. Então, eu falei assim, bom, então eu vou cuidar de cada um deles. Eu fui atrás... Olhando para o corpo, eu fui atrás, ok, o que eu tenho que fazer com o meu corpo? Eu preciso de atividade física, então eu vou fazer. Eu preciso me alimentar de uma forma diferente, vou mudar toda a minha alimentação. Eu preciso de suplementar, vou suplementar. Você mudou tudo? Mudei tudo. Mudei alimentação tudo, hoje? Tudo, totalmente diferente. Dá um exemplo, por exemplo, de coisa que você fazia na época que nunca mais entrou no teu corpo. A minha alimentação ela era basicamente de carboidratos. Era de pães, de massas, de arroz, O dia a dia, batata... Hoje não existe isso na minha alimentação. É raro eu me alimentar de carboidratos. Então, eram muito poucas folhas, muito poucas verduras. Fruta tinha, mas também era pouca fruta. Então, fritura, eu já não como mais fritura. Eu substituí as carnes também. Hoje eu escolho muito bem quais carnes eu tenho uma
uma escolha por peixes, que é o que eu priorizo. Então eu procuro todos os alimentos que vão realmente nutrir o meu corpo, porque eu entendi que o meu corpo era o único lugar que eu tinha para viver. Para minha alma viver. Então eu precisava cuidar desse corpo, porque eu falei, eu quero ser longeva, eu quero ser avó. Né? Isso é uma coisa que eu sempre... Te motivou muito nesse processo. Muito. Eu falei, eu preciso ser avó, meu sonho é ser avó, e eu quero ser avó, e eu preciso viver para ser avó. Então, eu falei assim, eu preciso cuidar do corpo. E a alimentação, ela é muito importante, né? Eu brinco assim, falei, você não compra um carro novo e coloca um combustível adulterado ou um combustível que você não confia no seu carro. Você vai querer colocar um combustível adequado, ter um cuidado com o seu carro. E o nosso corpo não é diferente, é o nosso meio de transporte nessa vida, né? Eu não descansava, eu não dormia bem, eu não dormia o suficiente. Então, todos os cuidados que o corpo precisam, eu coloquei como prioridade para mim. Eu falei assim, aqui é a prioridade. E à medida que eu vou ganhando saúde, aí eu posso ser útil para o mundo. Como CEO, como líder, como empreendedora, como ser humano. Mas eu preciso primeiro resgatar minha saúde. E foi aí que eu fui atrás mesmo, de tudo. Para o corpo, para a mente, através das terapias. Mas assim, a grande mudança que aconteceu na minha vida foi a meditação. A meditação, ela abriu uma porta para uma realidade que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. De conexão mesmo, muito forte espiritual comigo, com a vida, com o que é. E isso me trouxe uma visão de mundo muito diferente e isso foi me trazendo muita paz, muita tranquilidade e confiança de que tudo ia ficar bem. Foi muito importante. É interessante, né? Porque eu te falo assim, até para mim, meditação é uma coisa que está no meu decreto há 2 anos. Eu não consigo. Eu acho que é óbvio que eu preciso tentar melhor de outras formas, né? Eu tenho aquela mente muito acelerada. Então, todas as vezes que eu tentei, a minha mente se dissipava em 1 milhão de coisas relacionadas normalmente ao negócio. Aliás, você está falando tudo isso, eu estou aqui no momento de muita reflexão, né? Porque a gente mora aqui, principalmente em São Paulo, as pessoas que moram aqui sabem que a gente vive, de fato, um ritmo mais frenético até de trabalho. A gente vive para trabalhar, as pessoas vivem para trabalhar aqui, né? E a gente, quando você começou a falar tudo isso, eu comecei a me identificar em muitas das coisas que eu poderia fazer melhor, né? Então, até te agradeço isso. Então, meditação é muito interessante você trazer isso, porque não só eu acho que é a parte de conexão com o universo, com a natureza, né, com a espiritualidade, mas você ter um momento seu de ouvir o teu corpo, né? Quando você está meditando, você consegue até ter um sexto sentido, a criatividade, né? Fala um pouquinho mais pra gente dessa parte. A meditação, ela tem muitos benefícios, muitos, inúmeros, né? As pessoas relatam com muita frequência que não meditam porque a mente não para, exatamente o que você trouxe. Eu também tinha essa mesma realidade, eu também pensava isso e também dava essa, vamos chamar assim, desculpa. Você falou, né, para não meditar. Mas quando você encontra um tipo de meditação que você se identifica, que foi o meu caso, a meditação guiada, você tem uma facilidade no processo, né? Porque tem uma satisfação em fazer aquilo. Porque quando você vê a meditação como algo entediante, então o seu próprio corpo cria um monte de razões para você não fazer aquilo. De desculpas. Né? E vai te tirando daquilo. Mas quando você encontra uma meditação que você sente tanto bem-estar em fazer, aí você começa a ter mais compromisso com aquilo. E a meditação, para além do aspecto de relaxamento e de conexão, vamos chamar assim, né? De trazer você para o centramento, já está sendo provada por inúmeros estudos no Brasil e no mundo que ela tem um impacto na regulação do nosso sistema endócrino e de outras funções fisiológicas, incrível. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma consulta com um cardiologista, chefe de cardiologia do Einstein, aqui em São Paulo. E um senhor já, não lembro do nome dele agora, eu falei para ele que eu meditava. E ele disse assim, que tinha acabado de sair na revista mundial, global, lá de cardiologia, um estudo provando que a meditação tinha o mesmo impacto no corpo para redução dos níveis de colesterol que o remédio de colesterol tem. Agora você imagina a quantidade de pessoas que tomam remédio para redução do colesterol e a meditação tem o mesmo impacto. Então, assim como existe o efeito placebo, né? O que é o efeito placebo? É você sugerir que aquilo lá vai funcionar para você. Então, eu por muito tempo, principalmente quando eu tive o diagnóstico de metástase, eu meditava 5 horas por dia, 6 horas por dia. 5 ou 6 horas? Sim, em 3 períodos diferentes, né? Isso em quimioterapia, fazendo imunoterapia, tudo junto.
E eu sentava e falava assim, eu vou me sentir saudável durante essa meditação. E eu vou dizer para o meu corpo, para cada célula, para todos os meus tecidos, órgãos e sistemas, eu declaro saúde para esse corpo. Esse corpo é saudável e nós estamos nos restaurando. Então eu comecei um caso de amor com o meu corpo, com as minhas células, um cuidado, uma amorosidade comigo. E o amor cura, né? E cada dia que eu acordava com mais motivação para meditar mais, para me alimentar melhor, para fazer minha atividade física, para alimentar minha mente com bons pensamentos, aquilo foi me fortalecendo, me fortalecendo, me fortalecendo, até que eu tive, então, a liberação dos médicos do tratamento, porque eu já não tinha mais sinal de câncer, mesmo tendo um câncer metastático, né? Isso já faz quase 3 anos e meio, né? Então, assim, eu sei que a meditação foi fundamental para mim, por isso que eu sou tão forte para recomendar as pessoas meditarem. É impressionante, eu tô até emocionada, assim, a forma como você se tratou com amor. E eu acho que muita gente cria a nossa realidade, né? E naquele momento, quando você fala, esse corpo tem saúde, vai passar, eu sou saudável, e você se olha com amor e não se entrega, né? Você cria a tua realidade, né? Então, foi muito inspirador isso que você acabou de falar. E aí eu queria perguntar um pouco para você sobre o papel da espiritualidade nesse processo todo. Não sei se as tuas crenças ou não, te ajudou de alguma forma. Como é que você trouxe isso para o teu processo de cura e como isso influenciou a tua visão, né, de vida e saúde integral? Eu nasci numa família católica, né, e fui católica toda a minha infância praticamente. Conheci o espiritismo ali por volta, na minha adolescência, fui influenciada porque eu queria algumas respostas que eu não encontrava no catolicismo, pelo menos eu não encontrei. E eu então praticava, né, o kardecismo, frequentava eventualmente o centro espírita, mas a minha conexão espiritual era muito vaga, ela não era consistente. Eu confesso que em alguns momentos eu duvidava da existência de algo maior. E eu não pensava nisso, eu não me conectava. Talvez em um momento de dificuldade, um ou outro, sabe? Faz uma oração ou agradece, mas eu era desconectada. Eu era bem desconectada. E eu me voltei completamente para a espiritualidade através da dor. A dor foi o convite para mim, para eu olhar, para eu entender, para eu sentir. E eu já senti tantas vezes a conexão com Deus, assim, num nível tão íntimo e profundo, nesses últimos anos, que toda dúvida que existia se dissipou. Eu me lembro que eu estava ainda em tratamento, isso deve ter sido lá para abril, em abril de 2000, porque em janeiro de 2021 eu tive o diagnóstico de metástase pulmonar e recidiva na mama. E aquilo foi horrível, você imagina o que é depois de ter tratado tudo, voltar a tratar de novo, fazer quimioterapia e sem nenhuma promessa de cura, porque câncer metastático é tratamento paliativo, né? Vamos tratando. Agora, graças a Deus, a gente já tem tantos métodos e tantos tratamentos que eu acredito que isso seja diferente, mas quando eu ouvi que eu estava com metástase, foi muito difícil para mim, né? Entender como é que eu ia sair daquilo. E aí eu comecei novamente a quimioterapia, combinada com a imunoterapia, que era um tratamento novo, que foi muito importante também para mim, me ajudou o corpo físico a se curar, enquanto o corpo energético estava no caminho, sabe? Uhum. E aí em abril, eu comecei em janeiro, final de janeiro de 2021, eu comecei novamente quimioterapia. E aí eu fui para um retiro de meditação em fevereiro, aquilo estava pandemia, a pandemia estava no seu ápice, eu estava em quimioterapia, eu peguei um avião, fiz uma viagem para o México, para um retiro no México. Né? Mesmo em quimioterapia, com pandemia, eu fui. Falei, eu vou. Porque eu sabia que eu ia encontrar ali um conhecimento que eu precisava para o meu processo. E foi o que aconteceu. Eu me conectei num nível tão profundo ali com o que nós somos realmente, com quem nós somos, que esse meu corpo aqui, eu sou um ser vivendo uma experiência terrena nesse corpo, né? Eu não sou esse corpo. Então, quando eu entendi isso, no nível que eu entendi ali no retiro, eu voltei outra pessoa. Tanto que em abril daquele ano, quando eu fiz o PET scan de controle, né, que era a cada 3 meses, apareceu que tinha piorado o câncer, a captação de câncer na minha mama tinha piorado, no pulmão tinha melhorado, mas na mama tinha piorado. E isso, normalmente, quando acontece isso, os médicos já começam a pensar em outro tipo de remédio, né, para trocar. Esse é o caminho. Mas ali tinha uma radioterapia que eles queriam experimentar, específica, bem mais intensa. Eu falei assim, pode fazer o que quiser, pode fazer. Eu estava assim tão confiante que tudo ia ficar bem, porque eu tinha tido uma meditação um dia antes de fazer a consulta com o médico. No meio da meditação, eu senti
eu senti uma voz, é engraçado, porque eu não ouvi, eu senti uma voz dizendo assim, eu te amo tanto e vai ficar tudo bem. Na hora que eu senti aquela voz, eu tive assim uma descarga de adrenalina, porque eu tava meditando, sabe, totalmente fora de mim ali, super no silêncio, não tava prestando atenção em nada, e de repente eu senti aquela voz. E eu sabia que era o divino, que era Deus falando comigo naquele momento, que eu podia ficar em paz. Então aquele sentimento, eu chorava tanto, eu fiquei compulsiva de choro. E eu ria, e eu chorava, e eu ria, eu falava assim, eu já entendi, tá bom, agora tá tudo certo. Né? E aí eu fiquei super em paz, porque eu sabia que estava tudo certo. E aí eu fiz os tratamentos todos que foram recomendados, continuava, óbvio, os tratamentos integrativos, todas as terapias. 3 meses depois, eu fiz novamente o PET scan, já não tinha mais nada. Olha só. Então eu hoje eu tenho, né, essa conexão espiritual como um motivo de eu estar viva. Então eu acordo me lembrando de quem eu sou, agradecendo por mais uma oportunidade de ter um dia de vida, pedindo clareza e sabedoria para saber como falar com as pessoas, como me relacionar, como escolher, como viver cada dia de uma forma muito mais profunda. E faz total diferença, né? Eu falo que a gente, quando desenvolve, independente da crença, né? Quando a gente desenvolve a nossa espiritualidade, tem uma frase que eu sempre falo que é: se faz sentir, faz sentido. Então, eu não preciso que ninguém acredite nas coisas que eu acredito, mas que se ela acreditar em algo, a vida fica mais confortável, ela fica mais tranquila, você tem fé em algo maior, né? Você imagina, eu tive uma tia que passou por um processo similar ao seu, só que ela era ateia, né? Então, foi muito complicado. Eu imagino quando deve ser complicado você só acreditar naquela ciência, né? Então, você não ter a crença em algo maior que vai, de certa forma, te trazer propósito, vai te trazer reflexão. Não é só um corpo físico, como você falou, existe toda a parte espiritual, energética, que esse corpo está emprestado, né? Eu vejo a doença sempre como um convite para a transformação de vida. Qualquer que seja ela, e não só a doença, todas as crises da vida, os divórcios, as perdas de pessoas queridas, totalmente, né? As falências, as perdas de emprego, todas as dores que a gente vive nessa vida é porque a gente não conseguiu fazer as mudanças que a gente tinha que fazer e a gente precisou desse empurrão para a gente, na marra, ser obrigado. Mesmo assim, tem pessoas que se revoltam, sim, que não querem lidar com isso para si, né? Fazer disso um processo de autotransformação. E de aprendizado mesmo, né? Porque eu falo assim, se você está passando, qual é o aprendizado disso? Toda vez que eu estou passando por uma situação que naquele momento me desagrada, de certa forma, não que seja o pior, porque eu acredito muito em Deus, eu falo até assim, quando eu rezo, eu falo, Deus, eu espero muito que as nossas vontades coincidam, mas se elas não coincidirem, que a tua sempre prevaleça a minha. Então, eu não posso me revoltar com algo que eu pedi. Então, naquele momento, aquilo que parece ruim para mim, que eu não estou conseguindo enxergar a razão, eu sei que no fundo vai ser bom, porque outros caminhos estão se abrindo e aquela dor vai me causar uma transformação para me tornar um ser melhor. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa reflexão de que a dor vai trazer para a gente uma evolução, seja moral, espiritual, de saúde, de vida, né? Isso é muito importante. E aí, voltando, nesse teu processo de cura, de descoberta que você passou, óbvio, traz muitas mudanças, como a gente está falando, né? Porque você teve essa sensatez de fazer as mudanças necessárias. Teve alguma coisa assim que você precisou deixar para trás? Para seguir em frente com mais leveza, coisas que você fazia, falou, olha, isso já não tem mais a ver com essa minha vida de hoje, né? Tem alguma coisa assim que você queira trazer? Olha, no aspecto profissional, eu era extremamente centralizadora. Tudo tinha que ser do meu jeito, controladora do meu jeito, eu que tinha que fazer, eu não confiava nas pessoas dentro da empresa para que elas pudessem crescer e né, externar todo o potencial que elas tinham. Claro que isso era tudo ponto cego, né? Porque eu achava que eu era um outro modelo de liderança, né? E aí foi ficando muito claro para mim. Então eu deixei para trás essa necessidade de controle. Isso, e de fazer as coisas do meu jeito, sabe? De querer centralizar e de achar que eu tinha que fazer porque eu sabia fazer melhor ou mais rápido. Então eu mudei muito, deixei para trás o meu modelo de liderança, construí um modelo novo.
Deixei para trás também a preocupação excessiva com o futuro. Né? Porque quem que sabe do dia de amanhã? Né? Quando que eu imaginar que eu ia ser convidada a lidar com câncer? A gente tem a expressão em inglês que fala, a gente take it for granted, né? A gente acha que a vida é garantida, né? E não é, a gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém, você pode estar com a saúde nota 1000 hoje e amanhã acontecer alguma coisa com você, ou com alguém que você ama, alguma coisa acontecer, e aí você vai... Então, quando a gente fica adiando os sonhos, adiando os nossos projetos de vida, ou mesmo sofrendo por um futuro que você nem sabe que vai acontecer, é total desperdício de energia. Então isso foi para mim um grande aprendizado, porque você imagina todos os projetos que eu tinha, das coisas que eu queria fazer, de repente eu tive que parar tudo. Né? E a empresa que eu achava que só ia sobreviver se eu tivesse lá 24 horas por dia, dominando tudo, controlando tudo, fazendo tudo do meu jeito, ela sobreviveu e ela ficou melhor. Né? Então assim, foi muita coisa que me trouxe. Foi muita mudança. Óbvio, eu sou um ser humano, né? A Lorena é um ser humano, a minha consciência vive nesse ser humano e a experiência desta vida é neste ser humano. Para que consciência, fica meio confuso, mas eu entendo isso assim de uma maneira muito profunda, né? Que nós vivemos experiências nos nossos corpos, né? Então, eu vivo a experiência de ser a Lorena. A Lorena tem uma série de características, é uma leonina, né? E que tem as suas sombras e a sua luz, e que existe nessa vida para que eu, consciência, possa expandir a minha capacidade. Com certeza. Né? Então, à medida que eu observo o que está acontecendo comigo, que eu presto atenção nos sentimentos que eu tenho, nas emoções que eu tenho, e eu identifico que elas são autênticas, porque são as emoções que a Lorena sente, eu faço escolha. Eu falo assim, eu quero que a Lorena me domine, eu quero que a minha consciência divina me domine, né? Então eu deixei para trás toda aquela coisa de focar só no racional, no analítico, para conectar com a minha intuição, para conectar com isso tudo, que é tão maior do que nós, né? A nossa capacidade. E todo dia eu tô aprendendo um pouquinho mais, viu? Eu não cheguei no final, não. Acho que ninguém chega, eu também não chegarei. E cada dia eu tô aprendendo um pouquinho mais. O que deixar para trás para se libertar para o novo. Muito legal. Você menciona até no teu livro que a nossa vida é muito reflexo de quem a gente é, de quem nós somos, né? Então, como é que você acha que o câncer, por exemplo, te ajudou a entender melhor quem você é? Porque quando a gente vai olhar, a gente tem um câncer, uma doença grave, a gente começa a fazer um estudo muito da nossa vida, dos nossos traumas, dos nossos medos, da nossa família, coisas que a gente traz inconscientemente até de gerações, né? Isso te ajudou, de alguma forma, a entender melhor a Lorena? Para explicar alguns dos teus comportamentos? Você conseguiu ter essa lucidez? Eu consegui, com a ajuda, óbvio, dos terapeutas que me ajudaram. Né? Então eu fui atrás de constelações, da terapia cognitiva, da psicanálise, do MDR, eu fui atrás de um monte de técnicas. Isso fez parte também da tua terapia? Sim, essa principalmente parte mental. No primeiro momento, nos primeiros 2 anos de tratamento, eu fui muito para lá. Depois, com a meditação, eu comecei a encontrar respostas sozinha, uma coisa incrível, sabe? Assim, a clareza que eu ganhei. Mas eu percebi, porque assim, o que é o câncer, né? O corpo se matando. O próprio corpo, a própria inteligência do nosso corpo não está funcionando mais e ele está se matando, né? E o que eu estava fazendo comigo? Eu não estava me escutando, eu não estava sentindo, prestando atenção nos sintomas, né? Eu, como a maioria de nós, das pessoas, os seres humanos, eu estava tratando a doença, os sintomas da doença, tomando remédios para dor de cabeça, para enxaqueca, para dor nas costas, para azia, para doenças que estavam ali repetidamente acontecendo comigo. Eu tinha muita enxaqueca. Eu não estava realmente olhando para mim e cuidando de mim. Então, o que eu estava fazendo comigo, né? Então, a doença me permitiu olhar para mim, para a forma como eu funcionava no mundo, na forma como eu reagia às coisas que não estavam bem, a forma como eu lidava com os desafios da vida. Uhum. E eu pude perceber que existia uma raiva, sabe? Existia uma mágoa, como se eu não tivesse tido o amor, né, que eu gostaria. Bom, todos nós temos, né, essa busca pelo amor, só que sim. Eu amor aprendi, e reconhecimento. Amor e reconhecimento. E eu aprendi nessa jornada espiritual que todo o amor que a gente quer, merece e precisa já existe dentro de nós, nessa conexão divina. Não é fora, não é no relacionamento, com ninguém. É nós conosco mesmos. Então, para mim, esse foi
o maior aprendizado sobre mim, sabe? Porque eu, como uma filha entre 6 filhos, né? Você imagina o que é criar 6 filhos. Não é fácil criar 6 filhos. Eu sou muito grata aos meus pais. Tenho um amor assim profundo e gratidão profunda a eles. E sei que é difícil você estar presente, né? E dar amor do jeito que cada um de 6 filhos precisa nessa vida de hoje. Que você não tem, que você tem que trabalhar fora, que a mulher tem que trabalhar. Então, eu senti muito essa falta. Eu sentia muito essa falta. E eu encontrei isso dentro de mim. Então, isso é tão maravilhoso. Te preenche, né? É libertador. Quando você tira da responsabilidade do outro. Eu falo isso muito com a felicidade. As pessoas acham, mas ele não me faz feliz. Já é um problema grave, porque você está dando a responsabilidade de uma das coisas mais importantes da sua vida na mão de outra pessoa. Você tem que ser feliz. Né? A pessoa, ela te agrega na sua felicidade, mas a felicidade está dentro de você. Eu acho que tem muito a ver com o que você está mencionando. Até o amor, né? Até se você sente, dá esse amor, porque o dar o amor te preenche de amor também. Né? Então, é muito importante. Até uma coisa que você mencionou ainda há pouco, que o corpo dá sempre todos os sinais. Gente, o corpo está o tempo todo dizendo essas dores de cabeça frequentes, essas dores nas costas, esse cansaço extremo, são doenças, gripes frequentes. Isso são todos sinais do teu corpo te dizendo que algo está errado. Né? E a gente não dá essa atenção, a gente acha que é coisa corriqueira. Né? E as emoções estão conectadas com a parte física 100%. Né? Então... E tem uma inteligência no nosso corpo que acontece antes da gente tomar conhecimento dela. Tem vários estudos provando que antes de você tomar, por exemplo, uma decisão de falar alguma coisa para alguém, o seu corpo já tá querendo te avisar que é para você falar para aquela pessoa isso. Você já acessa, através de alterações fisiológicas, o caminho para aquela ação acontecer. Então, existe uma inteligência dentro do nosso corpo, que é a inteligência divina, que se a gente aprende a escutar, a se conectar a ela, a gente tem todas as respostas, mas a gente tem que silenciar essa mente agitada, ansiosa, que fica só pensando no passado ou no futuro, que fica criando um monte de histórias sobre coisas que provavelmente nunca vão acontecer ou que nunca nem aconteceram, porque você julga que aconteceu coisa que alguém falou, você nem sabe, né? E você vive desconectada. Então, quando você traz assim essa questão que eu falo muito, né, que nós criamos a nossa própria realidade. Por quê? Porque as minhas ações, elas são muito consequência das emoções que eu me conecto. Né? Então, as emoções que eu vou me conectar vão determinar as ações que eu vou ter, as decisões que eu vou tomar. Sim. E eu vou construir a minha vida a partir das minhas ações. Claro. Então, se eu sou refém de emoções que não estão alinhadas com os meus princípios, com o divino em mim, o que eu estou criando? É uma realidade de medo, de dor, de preocupação. Né? E eu sei que nós somos energia pura, né? A nossa emoção é esse padrão vibracional em ação dentro do nosso corpo, né? Sim. E a gente fala muito que a depressão é excesso de passado. E a ansiedade é excesso de futuro. Então a gente tem que fazer esse exercício de tentar se manter mais no hoje, no presente, né? E aí, muitas das coisas também, eu percebo, e eu tô falando até pessoalmente, você acaba trazendo de gerações, né? Que você nem sabe, você não tem nem consciência que aquilo tá em muitas gerações da sua família, medos, por exemplo, né? Medo de escassez. Quando você vai olhar lá no histórico, esse medo nem é seu, nem é dessa existência, ele veio para você. Então aí é muito importante também a gente ter o autoconhecimento para a gente detectar, né, o que a gente precisa trabalhar e se conhecer melhor. Eu numa das constelações familiares que eu participei na época, eu percebi que eu tinha um vínculo muito grande com a minha avó paterna, que já é falecida, faleceu, eu era criança. E ela era libanesa, ela veio, né, para o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E ela viveu desafios muito grandes na época, separou naquela época, imagina o que uma mulher pediu divórcio naquela época, né, do meu avô, com 4 filhos, e ela assumiu tudo sozinha, carregava o mundo nas costas. Então eu me vi muito repetindo a história dela, então eu precisei me conectar com isso, honrar a história dela e dizer, a minha história eu crio a partir de agora, né, então com certeza essa compreensão me ajudou muito também. É fundamental, né? Eu sempre falo, vamos nos autoconhecer, investir, é o melhor investimento que a gente pode ter. Não só para tratar a gente bem, mas os outros também. Eu falo que a terapia não é só boa pra gente, ela é boa pra sociedade, né? Porque uma pessoa tratada, que se conhece, ela não só se machuca, ela deixa de machucar os outros, né? Então é muito importante. Lorena, você menciona no teu livro, você destaca, na verdade, os 3 pilares, né? O corpo, a mente e o espírito, né?
Qual desses pilares, na tua opinião, foi o mais difícil de equilibrar com essa tua jornada no câncer de mama? E por quê? De equilibrar? Eu acho que foi a mente. Foi o mais difícil de equilibrar. Porque, assim, existe uma mente coletiva cheia de crenças limitantes sobre o que vai acontecer com você, sobre como você deve agir. E no meu caso, por meu papel profissional, né, por ser uma CEO de empresa, por ter lá toda uma responsabilidade com clientes, com colaboradores, com parceiros, eu estive em muitos momentos assim com muitas dúvidas sobre como é que eu ia fazer essa mudança de vida, essa transição. Será que as pessoas iam aceitar essa nova Lorena? Eu ia ser acolhida? Será que eu integrar essa visão espiritual, né, da espiritualidade mesmo, na minha forma de liderar, na minha forma de agir? Será que isso não traria problemas para mim, desafios profissionais para mim? Então, assim, você acreditar que você pode trabalhar menos, né, fazer menos esforço e ser mais próspero, isso é uma coisa difícil, porque a gente tem muita crença de, né, como você mesma colocou, de escassez no nosso campo, que veio aí das histórias dos nossos antepassados. Então, para mim, foi a mente. E aprender a perceber o que eu estava pensando, a compreender as minhas emoções e a ressignificar essas crenças foi muito libertador. E é um exercício diário. Porque é antagônico, né? A gente separa muito a espiritualidade, o profissional, o para ganhar dinheiro tem que, essas crenças que você tá falando, né? Tem que trabalhar muito, a gente é cheio de preconceitos formados na nossa mente, né? Então, como é que, por exemplo, a sua abordagem ao trabalho como executiva mudou após esse período de autoconhecimento, né, e cura? Você percebe que essa tua liderança foi transformada? De começar a valorizar esses pontos, por exemplo, nos teus liderados ou na tua própria vida? Sim. Eu percebo que hoje eu tenho uma conexão muito maior com o que está acontecendo ao meu redor. Eu consigo observar com mais clareza momentos em que as pessoas precisam de um outro olhar meu. Então, eu era muito foco em resultado a qualquer custo. Então, hoje eu consigo equilibrar o olhar para as pessoas com o olhar para resultados. Eu percebo quando eu tenho uma interação que eu provavelmente não me comuniquei da melhor maneira, eu consigo mais rapidamente tomar o controle daquilo e voltar para o estado que eu quero estar. Eu percebo que eu consigo levar mais paz hoje para a minha equipe, mais tranquilidade para lidar com os desafios. Eu também me sinto com mais calma e paz para lidar com os desafios, porque desafios vão sempre acontecer, né? De maneira geral, as questões familiares, os desafios que eu tinha nas relações familiares com meus irmãos, com meus pais, com minhas filhas, com meu esposo, mudaram muito. Eu era muito nervosa. Nossa, eu era muito briguenta. O tempo todo, brigava. E o que é interessante é que, assim, muitos familiares meus me rotularam e continuam me rotulando. E às vezes isso me incomoda, não nego. Porque a gente muda, né? E a gente fica com aquele selo, aquela chancela do que a gente já foi há muitos anos atrás. Porque assim, óbvio que vai ter um momento ou outro que eu sou humana, que eu vou ter emoções humanas e vou ficar nervosa, irritada, alguma coisa assim. Mas é muito mais raro acontecer isso do que você tem mais consciência, né? De quando você está desenvolvendo determinada ação que não é positiva, por exemplo. Exato, mas acontece. Claro. E aí a pessoa diz, como ela é, tá vendo como ela é? Mas peraí, as outras 1000 vezes que eu estou agindo diferente, os outros comportamentos que eu tenho. Então, isso me incomoda um pouco, lidar com esse rótulo, mas é algo que eu lido com compaixão, porque eu acho que cada um tem condição de compreender no seu tempo. Eu também tenho que compreender isso, para eu também não estar de novo no modo julgamento do outro, sabe? Porque eu acho que esse também é um grande aprendizado dessa conexão com a espiritualidade, a gente exercer a compaixão. Lembrando que cada pessoa está no seu processo, no seu tempo, com certeza, que não tem ninguém melhor. Eu não sou mais evoluída do que ninguém porque eu consegui passar por A ou por B. Eu simplesmente estou no meu caminho e cada um tem o seu, e o caminho de todo mundo é lindo, entende? Então, lembrar disso todo dia. Eu gosto muito dessa palavra, né? É diferente de pena, tá, gente? Pena e compaixão são coisas muito diferentes e a gente tem que até ter muito cuidado ao posicionar a palavra, né? Quando você fala de pena, você se coloca numa posição superior. Então, eu tenho um guia espiritual que sempre falou, não use a palavra pena, use a palavra compaixão. Né? A compaixão de você olhar para o seu irmão com os olhos de amor e entender que cada um tem um tempo, uma evolução diferente e que cada um tá dando o que tem para dar.
na verdade, né? Eu sempre falo, você querer que a pessoa faça um gol sem ela nunca ter treinado futebol chega a ser desumano. Então a palavra, de fato, é compaixão. E eu queria saber dos teus novos projetos. Teve algum projeto após a cura que você criou, depois de tudo isso que você passou, que te motivou a mudar alguma coisa, assim? Bom, o primeiro projeto que você até já falou, mas eu quero reforçar, foi escrever o livro. Eu tive muitas dúvidas, sabe, Lívia, se eu devia ou não escrever o livro. Primeiro porque eu falava, eu vou ficar expondo a minha vida nesse nível para as pessoas, né? Eu não quero ser rotulada também como alguém doente, né? Isso é uma coisa complicada, porque a medicina tradicional, ela vai dizer, se você teve câncer um dia, você é paciente oncológico é a sua vida, né? E eu não queria isso para mim. Mas eu senti em várias meditações que o livro seria um caminho para ajudar muitas pessoas que precisassem. E o meu livro não foi escrito para quem está passando por câncer, foi escrito para quem quer despertar para uma nova vida, independente de qual momento ele esteja. Então esse livro tem sido fonte de muitas alegrias, dos depoimentos que eu leio, as pessoas que falam comigo. O segundo grande projeto foi fundar o Instituto Vivo Despertar. Também tive essa revelação dentro de uma das meditações que eu fiz, de que eu teria muitas mulheres que precisariam muito dessa compreensão para ajudar. Então eu fundei, claro que com a ajuda de muitas pessoas, não fiz nada sozinha. A gente fundou o ano passado o IVD, Instituto Vivo Despertar, que é uma instituição filantrópica que recebe mulheres em tratamento de câncer de mama pelo SUS, lá em Cuiabá, né, para oferecer a essas mulheres esses tratamentos integrativos que eu tive e que elas não teriam condição de acessar. Então elas têm tratamentos gratuitos, tem psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, hidroginástica, massagem, aula de yoga, meditação, tudo na nossa sede para elas, aulas de culinária saudável. A gente está agora no Outubro Rosa, tem uma série de palestras acontecendo. E você estar ali, ver a gratidão dessas mulheres e vê-las bem, vê-las sentindo cada vez mais bem-estar, não tem preço, né? É uma coisa, é um projeto de vida, assim, que eu sou muito feliz de ter sido a fundadora dessa iniciativa. E agora, nesse ano, né, de ter iniciado essa nova jornada com a Cláudia Lisboa, nossa amiga em comum. Nossa co-apresentadora aqui do programa. Nossa amada, que também faz parte, está aqui ajudando a gente sempre no Donas da Voz. Né? Essa pessoa maravilhosa que a gente ama tanto, que a gente começou a jornada da Soul Sync, né? De levar programas de transformação pessoal para quem quer fazer essa reflexão de vida e quem quer ter uma estrutura para começar a refletir, desenhar o próximo capítulo de vida. Então a gente trabalha lá na nossa imersão, isso que é um dos produtos. Vai ter até um agora em breve, não vai ter um agora esse mês ainda de outubro. Isso. Quando é o próximo encontro? A próxima imersão vai ser agora, final de outubro, de 25 a 27 de outubro, em Chapada dos Guimarães, um lugar maravilhoso. A Soul Sync tem vários programas, né? A imersão é um deles. E teremos outra edição em janeiro. Ai, que ótimo. E ali foi assim, tem sido uma experiência maravilhosa, um grande aprendizado para mim e para a Cláudia. Claro, a gente tem uma experiência de longa data no mundo corporativo e trazer isso para o mundo do desenvolvimento pessoal tem sido assim... eu acho que a gente está aprendendo muito, claro, mas a gente está encontrando ali uma alegria tão grande, né, de poder ter a consciência e ter a clareza de que a gente está fazendo a nossa parte por um mundo em que as pessoas se sentem mais plenas, né? Eu acho que ver a quantidade de pessoas com problemas de saúde mental, de saúde física também, e pensar, a gente pode contribuir para que esse número mude, para que essa realidade mude, isso é gratificante demais. Então, esses são os projetos, os novos projetos que eu estou envolvida também. Nossa, 3 lindos projetos, eu acompanho de perto, eu sou muito fã. Parabéns, que tudo que você passou tenha virado, né, esse propósito na sua vida e que você tenha devolvido tanto para o universo, tudo que você está devolvendo. Muito, muito bom, parabéns, viu? Você Obrigada, e a Cláudia têm um projeto lindo aí juntas. E aí, quando a gente fala de autocuidado, eu vejo que as mulheres têm muito problema em se priorizar, né? A gente acaba priorizando filho, a gente acaba priorizando marido, casa, cachorro, periquito, papagaio, trabalho, e a gente acaba se deixando muito para trás, né? Não olha para si com amor,
né? Eu sou a minha prioridade. Eu vou no salão fazer meu cabelo, eu vou fazer aquela massagem que eu gostaria, eu vou fazer as coisas por mim, né? A gente acaba abrindo mão pelo outro. E aí eu queria te perguntar, o que você diria para as mulheres que ainda estão lutando contra esse equilíbrio, né? Que ainda não conseguiram ainda, né? Tem uma vida muito atribulada, porque existem muitas mulheres realmente que trabalham o dia todo, aí chega em casa, tem vários filhos para cuidar, tem um marido. Como é que o que você daria de dica para elas, para que elas cuidem mais de si do que dessas demandas externas? Acho que o primeiro passo é cuidar daquilo que elas sentem. Porque o sentimento de culpa é que a mantém nesse lugar e impede que ela encontre caminhos. Porque existem caminhos para todas as realidades. Para a realidade de pessoas que estão muito atribuladas, porque têm filhos pequenos, porque têm um trabalho ali intenso. E também para pessoas que têm uma agenda mais tranquila. Eu conheço pessoas que têm uma agenda extremamente tranquila e que também não se colocam em primeiro lugar. Isso não tem a ver com a quantidade de tempo disponível. Isso não é egoísmo. É importante deixar claro, isso não é egoísmo. Exatamente, tá, egoísmo. gente? A pessoa te chama de egoísta porque você não colocou o desejo dela em primeiro lugar, né? Exato. Então, assim, aquela velha máxima da máscara do oxigênio, né? Como é que eu posso ajudar alguém se eu não estou na minha melhor forma? Eu preciso botar a máscara de oxigênio primeiro em mim no avião. Então eu vejo assim que a primeira coisa é se livrar do sentimento de culpa e a segunda coisa é entender o que você pode fazer por você dentro da sua realidade. Quais são os nãos que você precisa falar? E vão ser nãos para marido, vai ser não para família, vai ser não para filho, vai ser não para o trabalho. Mas você precisa falar esses nãos, né? A quantidade de tempo que as pessoas investem hoje em atividades que não são relevantes para o bem-estar dela também. A gente tem oportunidade de cuidar melhor da gente nesses 3 pilares, mas isso é uma escolha que a gente precisa fazer, entendendo que uma hora o preço, a conta vai chegar. E o preço geralmente é alto, né? Então que cada mulher que está aqui hoje escutando possa fazer uma reflexão. Eu me sinto culpada quando eu me coloco em primeiro lugar? É aí que você tem que trabalhar. Vai procurar ajuda, vai procurar terapia, vai meditar. Resolve isso primeiro e você vai identificar um monte de oportunidades de realmente se colocar em primeiro lugar. É isso mesmo, gente. Não é egoísmo, mais uma vez. Cuidar de si, se olhar com amor. Eu adorei a analogia que você fez de coloca a máscara primeiro em si e depois na criança. Você não tem como ser boa, ajudar os outros se você não estiver bem. Né? E aí falando até, eu queria dar uma dica de transformação pessoal, porque você fala muito disso e passou por essa transformação. Como é que você aconselha alguém a iniciar esse processo, né? Se essa pessoa, por exemplo, está num momento de crise, está se sentindo estagnado, está numa depressão, como é que uma pessoa começa esse processo? Pedindo ajuda. Ninguém sai desse lugar sem pedir ajuda. Precisa de ajuda. E pedir ajuda pode ser pedir ajuda para profissionais da saúde, para terapeuta, para psiquiatra, para psicólogo, para a própria família, para os amigos. Porque assim, a mulher, ela se cobra muito de ser forte, sabe? De lidar com tudo, de resolver tudo, de provar para o mundo que ela tem valor, né? Isso aí é um preço muito alto que a gente paga. Então, assim, reconhecer que você precisa de ajuda, que você não dá conta de tudo sozinha. Esses dias atrás, eu tinha uma agenda bem lotada de trabalhos em Cuiabá. Eu tinha um almoço de negócios, depois eu tinha 3 reuniões e um jantar. Então era um dia que eu estava muito ocupada. Mas de manhã eu tive um compromisso pessoal em questões familiares que me deixou abalada. E eu tinha acabado de voltar de viagem, em Cuiabá estava muito calor, com muita fumaça. Eu comecei a sentir mal-estar. Comecei a sentir uma dor de cabeça, coisa que eu não sinto. É muito raro ter dor de cabeça. Comecei a sentir dor de cabeça, fraqueza. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. O que está acontecendo comigo? Antigamente eu faria o quê? Toma um remédio para dor de cabeça, respira fundo e assume a sua agenda. Eu falei, não, vou cancelar toda a minha agenda, vou meditar e vou descansar hoje. Meu corpo está me dizendo que eu não consigo fazer essa programação. Imagina que eu me daria o direito de fazer isso no passado. Aí você fala, mas você faz isso porque você é a dona da empresa. Gente, nem como dona da empresa eu me permitia fazer isso. Eu falava, não, eu como dona tenho menos possibilidade ainda, porque no final das contas, se der prejuízo, eu que vou ter que arcar com ele. E você se sente vitrine e exemplo, né? Exatamente. E hoje, quando alguém da minha equipe chega e fala, Lorena, eu preciso, né, me ausentar, eu tô com alguma questão, eu falo assim, fique tranquila. O que nós podemos fazer?
Você tem alguma urgência que você quer que eu te dê suporte? Podemos pedir para outra pessoa te dar suporte? É assim que eu vejo hoje as relações da empresa, né? Por quê? Porque é justo que seja assim. A vida é assim, a vida é real. A vida é real. E eu quero que essas pessoas sejam felizes, que elas sejam saudáveis, Sim. que elas queiram estar ali, que elas se sintam cuidadas e amadas. E eu vejo que é isso que você falou, a gente ser o exemplo, isso para mim é a base, mas não é se cobrando também de nada, sabe? No dia que eu não tô bem, eu não tô bem, tá tudo certo de não estar bem, né? É você acolher quem você é, no dia que você, sabe, prestar atenção em você, se dar o direito de ser humana, de errar, de não estar bem nenhum, sabe? Tem dia que eu acordo sentindo um pouco de ansiedade, com um pouco de mau humor, eu falo, isso vai passar, deve ser o hormônio da menopausa. Eu não dou muita atenção para aquilo. Medito mais, vou respirando e vou lembrando que já já vou estar bem. E no outro dia eu nem lembro o que aconteceu. Né? Então, assim, o nosso corpo tem uma capacidade milagrosa de ser regular, mas a gente tem que ser o CEO do nosso corpo, sabe? Tem que tomar as rédeas. Porque se você for pela mente coletiva, você vai adoecer junto. Porque tem muita gente doente no mundo, infelizmente. Muito, como nunca se viu. Como nunca se viu. E aí eu queria te perguntar, você teve mentores ou figuras assim que te inspiraram durante o tratamento? Com quem você olhava e falava, quero trazer esses ensinamentos? Quem te inspirou nesse processo? Olha, primeiro o professor de meditação que eu escolhi, que foi o Dr. Joe Dispenza, que para mim é um exemplo, o que ele fez com o próprio corpo dele, a cura que ele teve, e como ele leva a amorosidade naquilo que ele ensina, para mim foi e é ainda um grande exemplo, é alguém com quem eu aprendo muito. Mas o mais importante, a maior referência que eu tenho é Jesus Cristo. Porque eu encontrei nessa jornada a resposta que eu precisava, que é para todas as perguntas, não importa quais sejam elas, o amor é sempre a resposta. E o que Jesus veio, né, para nos ensinar na experiência que ele teve nesta vida? Ele veio nos ensinar a amar. Então, em todas as situações que eu vivo hoje, eu pergunto assim, qual é a solução mais amorosa para comigo nessa situação e para com os outros? Como eu posso ser amorosa neste momento? Então, eu me lembro disso o tempo todo. Isso me ajuda a não julgar, isso me ajuda a ter compaixão, isso me ajuda a me colocar em primeiro lugar. Né? Então, é o meu mentor, é o meu guia. É um lindo exercício, na verdade, porque, como você mencionou, nós somos humanos. A gente tem sentimentos humanos. Então, é orar e vigiar. Diariamente, nós somos testados, né? Moralmente, em todos os aspectos. E é difícil a gente manter uma retidão, é difícil a gente se olhar com amor, é difícil a gente olhar o outro com amor, né? Não julgar. Então todos nós temos que fazer esse exercício diariamente. Não é que ninguém é santo aqui, veja, é muito mais um lance da gente ter essa consciência de saber que algum pensamento não tá legal, que esse pensamento não é um pensamento de amor. Então, adorei esse exercício e eu sempre quando eu tô rezando, eu sempre peço para Deus para que eu consiga olhar meus irmãos com os olhos de amor, com os olhos dele, né? Porque o meu olhar daqui muitas vezes não tem amor. É aquele olhar que vai julgar, que vai... E eu falo, aí eu paro. Não, mas por que essa pessoa está fazendo isso? Qual é o histórico da vida dela? Ela pode estar tendo um mau dia, né? Então, eu tento diariamente fazer esse exercício. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil a gente orar e vigiar. Eu sempre falo os pensamentos, porque... E a gente vive num mundo... A gente vive num mundo material. E quando você resolve se tornar mais espiritual, em alguns momentos você pode sentir essa contradição, essa força, né, dos opostos. É claro que, às vezes, a pessoa fala assim, como é que você consegue ser CEO da empresa se você está, né, praticando amor? Você vai ter amor por quem pode estar te passando a perna, por exemplo, por alguém que pode não estar sendo ético com você, por alguém... Você vai ser ingênuo a esse ponto de achar que as pessoas todas são maravilhosas e você... Como é que você vai fazer isso? Então, você aprender a respeitar a condição de cada um de ser aquilo que ele é e fazer escolhas. Eu não preciso estar com alguém que eu não queira estar, mas eu posso ter compaixão por aquela pessoa e escolher não estar com ela. Eu não tenho raiva dela, eu não julgo ela. Eu falo assim, é o que ela consegue ser nesse momento. Eu quero estar com ela nos negócios, na minha vida pessoal. Então, a gente pode sim viver uma vida no mundo material com os princípios da espiritualidade.
E isso, para mim, tem sido muito motivador para eu levar essa fala para os líderes empresariais que eu sou muitas vezes mentora ou apoiadora enquanto CEO da minha empresa. É como integrar esses princípios da espiritualidade na sua forma de liderar os negócios, né? E a gente está falando de um mundo melhor para todos, a gente está vivendo um momento do mundo tão difícil. Assim, muitos já viveram muitos momentos difíceis, né? Eu não passei por guerras mundiais, nem você. Então, nossos pais e avós passaram por isso. Provavelmente eles diriam que foi muito mais difícil naquela época do que a gente está vivendo agora. Mas para nós é agora muito difícil. E como é que a gente pode ser essa luz na escuridão? E eu vejo isso, que é cada um fazendo um pouquinho da sua forma, trazendo mais amorosidade para a sua vida, que a gente vai iluminando esse mundo. Né? Ah, é isso aí. Muito legal, muito bonita a tua fala. E aí, quando a gente olha no teu processo todo de cura, houve um momento, aquele momento que foi o mais transformador na tua jornada de cura, que fez perceber que você estava mudando, não só fisicamente, mas também mental, espiritualmente. Houve algum momento? Olívia, houve, e foi aquele momento que eu falei que eu senti aquela voz dentro de mim. Porque naquele momento, a quantidade e a intensidade do amor que eu senti fechou todas as lacunas e me deu uma paz que nunca mais saiu de mim. Então, sempre que alguma coisa começa a acontecer e quer me tirar do equilíbrio, eu lembro daquele momento e eu volto nele e eu sinto de novo aquilo. Naquele momento ali, eu lembrei de como eu era amada, eu lembrei de que estava tudo certo, eu lembrei de que ficaria tudo bem, eu lembrei mais do que isso. Eu lembrei que mesmo que eu não sobrevivesse ao câncer, também estaria tudo bem. Também estaria tudo bem. E aí fica fácil, né? Porque você lembrar que você não é esse corpo físico, que isso aqui é uma dimensão da nossa vida, né? Não é, a nossa vida é eterna. E quando eu me conectei com essa verdade no nível da profundidade que eu me conectei naquele momento, o medo de morrer, o desespero de deixar minhas filhas órfãs, de não poder ser avó, né? Aquilo tudo naquele momento saiu de mim. Então foi aquele momento ali. E te trouxe, que experiência, né? Que experiência que você teve espiritual de ter essa voz, ter esse chamado, ter tido essa oportunidade. Deve ter sido muito difícil tudo que você passou, te admiro muito. Estou profundamente emocionada porque eu não consigo nem imaginar ter uma família, ter filhas pequenas e a força que você teve para transformar, ressignificar a tua vida. E hoje está dando de volta para outras mulheres que estão passando pelo mesmo. Parabéns. Obrigada. E aí, olhando para trás, qual é a principal mensagem que você gostaria de compartilhar com mulheres que estão começando a sua própria batalha após um diagnóstico difícil? Primeiro, eu quero dizer que não sintam como se fosse uma batalha. Para fluírem no processo. Uma amiga budista americana, eu falo isso no livro, eles têm uma prática na linha budista deles de falar parabéns todas as vezes que alguém diz que foi diagnosticado com uma doença grave. Porque para eles é uma bênção. A doença grave para o budista é uma realização de um pedido nosso para essa vida, né? Então eu sei que é muito difícil para mim, foi muito difícil ouvir isso dela. Eu achei aquilo um absurdo. Como assim? Eu vou passar por uma doença, posso morrer, sabe dizer que é um presente? Mas depois, quando eu percebi a vida que eu consegui encontrar e como eu sou feliz hoje, eu não estava feliz. Eu estava vivendo como um zumbi, trabalhando igual uma louca, me sentindo culpada. Quando eu viajava, eu sentia culpada por estar longe das minhas filhas. Quando eu estava com as minhas filhas, eu sentia culpada por estar longe da empresa. Eu não vivia plenamente, eu vivia nervosa, irritada. Eu não era essa pessoa que eu sou hoje. Eu não curtia com a leveza que eu curto hoje, né? Então eu quero que, para você que esteja passando por isso, a primeira coisa é que você flua, que você confie no processo, que você olhe esse processo como um processo que vai ser lindo para você se transformar, crescer, como a borboleta, né? Que vai ali para o casulo e depois ela se torna borboleta, né? Uhum. Então, que a gente possa lembrar disso sempre e que você procure ajuda com todas as pessoas que estão à sua volta, sentir a amorosidade dos nossos amigos, familiares. Nessas horas é tão importante ter essa rede de apoio, né? Mas comece com essa confiança de que tudo é possível. Não tem nada impossível. A ciência não sabe todas as respostas.
Eles podem te dizer, isso aqui não tem cura, você vai morrer em 6 meses. Não acredite. Acredite na sua força. Acredite nessa conexão, nesse poder que existe no nosso corpo de curar. Se conecte com isso e vá atrás de pessoas que pensam como você, que sentem como você, para você sentir essa ressonância, isso te fortalecer para essa jornada de cura e não batalha. Jornada de cura. É isso aí. Adorei a ressignificação da palavra. E aí a gente está quase chegando no fim, infelizmente. E eu queria te fazer a pergunta, Donas da Voz, que é a pergunta padrão do programa. A gente sempre faz para todas as nossas entrevistadas. E eu queria te perguntar, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para Lorena, de 15 anos de idade? Aquela menina lá atrás, cheia de sonhos e cheia de expectativas na vida. É difícil essa, né? Eu diria, Lorena, você é amada o suficiente. Oh, que linda. Obrigada, Lorena. Teria economizado muito sofrimento. Né? Se eu me sentisse amada como eu me sinto hoje por mim mesma e por Deus, lá aos meus 15 anos. Que cada um aqui possa sentir esse amor dentro de si, que já existe, né? Que a gente não precisa encontrar em lugar nenhum, que já está aqui dentro da gente. Obrigada, parabéns por esse lindo trabalho seu. Sou muito feliz também de ter você na minha jornada, de acompanhar esse projeto lindo que você tem aqui, que ele possa cada vez mais tocar mais corações e mentes de tantas mulheres que precisam, e que você continue sendo essa luz, essa mulher linda por dentro e por fora, que ilumina o caminho de tanta gente. Obrigada por esse convite. Obrigada, essa choradeira. Obrigada a você. Obrigada, eu espero que vocês tenham se inspirado tanto quanto eu. E é isso, gente, obrigada. Outubro é o mês da consciência para a prevenção do câncer de mama. Lembrem-se que o corpo sempre dá sinais. Estejam atentos, se priorizem, se amem e vamos juntas nesse propósito. Espero vocês no próximo episódio.